Glorificado e exaltado é o nome do nosso Deus. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Quem está feliz com Jesus, diga amém. 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 Louvado seja o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Amados irmãos, nós vamos ministrar a palavra que está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículo de número 16. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículo de número 16. Atos é o primeiro livro depois dos Evangelhos, amém? Depois do Evangelho de João. Aleluia. Graças a Deus que nos deu a oportunidade de mais uma vez estarmos na casa do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Todos encontraram, irmãos? A palavra do Senhor vai nos dizer assim: aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Segundo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: esses homens são servos de Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Vendo os seus senhores que o que lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriu-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Amém? Podeis vos assentar. Amados irmãos, já tem alguns dias que o Espírito Santo tem tocado no meu coração para voltar um pouco às origens, voltar um pouco há 4 anos atrás, ou até mais, há 10 anos atrás, quando aqui chegamos. E o Senhor me fez lembrar de alguns fatos que nós vivemos nesse tempo. E tanto eu quanto a apóstola, quando chegamos aqui, nós chegamos aqui nessa cidade e viemos já com o intuito de fazer algo aqui nessa cidade. A gente, durante muito tempo, nós saímos daqui e íamos até Tapiratiba, onde nós pregávamos o evangelho ali, dá quase 100 quilômetros. Pregávamos o evangelho ali na sexta, no sábado, às vezes só no sábado, às vezes só na sexta, às vezes na sexta e no sábado. Durante muito tempo nós cuidamos de diversas pessoas aqui, pessoas que estavam arrebentadas espiritualmente, e o Senhor nos capacitou a isso. O Senhor foi nos preparando para isso, A gente não sabia que anos depois essa igreja nasceria aqui, mas se nós formos parar para analisar as sementes que foram plantadas lá em 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, elas foram culminar com o nascimento da igreja aqui em 2000, Isso mesmo? Vai fazer 4 anos? 2000, 2001? 2001, 2001. Que foi culminar com o nascimento da igreja aqui. Mas a igreja, ela não nasceu estabelecida nesse lugar. É 2021. 2021. A igreja nasceu, 2021, isso mesmo. A igreja nasceu
da plantação que o Senhor permitiu que nós fizéssemos no decorrer de todos esses anos. Mas a palavra diz que o semeador, ele vai semear e vai cair semente em terra boa, em terra seca, em terra com espinho, outros passarinhos vão comprar. Nem todos aqueles que ouviram a palavra do Senhor através de nós permaneceram firmes no Evangelho. Alguns sim, alguns não, né? Quando em 2001 essa igreja vai e ela nasce aqui, na verdade ela foi plantada e os seus ramos começaram a florescer aqui, porque aqui só é o lugar que nós congregamos, mas a igreja mesmo nasceu dentro da nossa casa, né? Nós como igreja, ela nasceu dentro da nossa casa. E nesses tempos o Senhor vem falando ao meu coração, tocando no meu coração, voltar às raízes, voltar às lembranças. Por quê, irmãos? Porque muitas das vezes nós estamos andando na rua e as pessoas apontam para nós: aquele ali é crente porque está com a Bíblia debaixo do braço, aquele ali é crente porque fala de Jesus, aquele ali é crente porque vai para a igreja. Mas se nós olharmos aqui para essa moça que ficava andando atrás de Paulo e Silas, ela não estava falando que eles eram servos do Senhor à toa. Aqui acontece uma coisa interessantíssima que nós precisamos observar para a nossa vida. Essa moça, a palavra diz que ela estava endemoniada, que havia um espírito adivinhador nela, mas a palavra do Senhor diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Quem Paulo e Silas representavam naquele lugar ali? A Cristo. Até os demônios se sujeitam a Cristo. Por que até os demônios? Porque o demônio é um ser que vive no mundo espiritual, irmãos. Aquela moça, no seu corpo físico ali, o demônio adivinhador que estava, né, o espírito adivinhador que estava nela, professava que Paulo e Silas eram servos do Senhor. Nesses anos todos que nós moramos aqui, teve pessoas que olhou para nós também e disse que nós éramos servos do Senhor. E nem todas elas estavam cheias do Espírito Santo. Ah, apóstolo, mas o senhor está julgando? Não, não estou julgando, não. Tem um ditado que diz: diga-me com quem tu andas, eu vou te dizer quem tu és, né? Tem um outro ditado que fala, né? Quem com porco anda, farelo come. Então você, muitas das vezes, amado irmão, pelo seu testemunho, é o que eu sempre tenho pregado aqui, muitas vezes você vai ser a Bíblia que as pessoas vão ler. Se o seu testemunho é um testemunho real e verdadeiro, você pode ter certeza que as pessoas vão dizer que você é o servo do Senhor. Mas terão aqueles também que vão pegar e vão apedrejar. Por quê? Porque o que elas têm você já teve, mas o que você tem hoje é muito maior do que o que elas têm. Essa igreja, amados irmãos, as pessoas, eu estava conversando no conselho de pastores, segunda-feira a gente estava conversando lá, eu acho que isso foi no conselho mesmo que eu dizia, e eu estava pensando nisso já alguns dias atrás, e às vezes a gente pensa assim: poxa, nós ficamos um ano aqui, era eu e a apóstola, a Melissa e a Alice, era só nós, e a gente orava e tal, depois veio o William, depois veio a Pamela e o Yuri, veio um, veio outro, pois todo mundo foi embora, ficou só nós. E daí a pouco o Senhor vai trazendo as pessoas. Mas eu parei para pensar, eu parei para analisar uma coisa que eu não tinha atinado. Quando essa igreja foi instituída aqui como igreja, nós estávamos na pandemia. Enquanto muitas igrejas fecharam, enquanto muitas igrejas hoje estão com as suas portas fechadas, nós permanecemos de pé. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Essa igreja nasceu no meio da tempestade, irmãos. Ela foi instituída aqui como instituição no meio da tempestade. Quantas vezes nós chegávamos aqui, recebia o bilhete: ó, tem que fechar, saiu o decreto. Aí nós ficávamos fechados. Mas daí a pouco pode abrir, aí nós abríamos. Aí era só nós. Daí a pouco não pode abrir, tem que fechar de novo. Agora o culto vai ter que ser só de manhã até meio-dia. Depois do meio-dia não pode ter ninguém na rua. Quanto tempo nós vivemos isso aí, não, Simar? E nós, a igreja,
ela foi plantada com um alicerce, com uma semente que foi regada pelo Espírito Santo e foi fortalecida pelo Senhor, porque ela não nasceu na areia, ela nasceu na rocha, que é Cristo. Hoje, se nós estamos aqui, devido aos apontamentos que tivemos, devido a tudo que aconteceu, é pela misericórdia do Senhor, é porque o Senhor nos vivificou e nos fortificou. E se hoje nós podemos dizer que Jesus Cristo é o Senhor, é porque verdadeiramente Ele tem sido o Senhor sobre as nossas vidas. E pode vir o vento que for, porque eu acredito que um dos maiores ventos, que foi essa pandemia, nós superamos e suportamos ela. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu me lembro que tinha que fazer a separação pelo tamanho da igreja. Podia fazer o culto com 8, 10 pessoas, né? Era um negócio assim, né? Era um culto com 8, 10 pessoas. E a gente separava, né? Já não tinha quase ninguém, mas ficavam aqui, outro lá para trás, outro no meio. Já não tinha quase ninguém, mas nós não desistimos. Mas por que essa palavra de hoje? Porque eu quero dizer para você que o que aconteceu com essa moça aqui, eu não lembro se todos estavam aqui, mas teve um dia que eu estava dando uma aula de batalha espiritual aqui de manhã, e quando foi à noite apareceu um camarada, o cara ficou possesso ali. Você lembra o que aquele rapaz falou para você, Maciel? O rapaz falou para o Maciel que viu o Maciel lá no céu. O cara estava endemoniado ali no chão. Então, amados irmãos, nem todo mundo que vai bater nas suas costas e dizer, você é servo de Deus verdadeiro e tal, você tem que ficar orgulhoso por isso, não. Sabe por quê? Porque tem muita gente que tem um espírito de engano na vida dele, enganador. E a Bíblia fala que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Mas se você for lá para Gênesis, você vai ver que ele também é astuto e enganador. E muitas pessoas se acham, devido à posição que se encontram, que estão acima uns dos outros. Irmãos, quando você achar que está acima de alguém, isso vira disputa, isso vira fogo estranho dentro da igreja, e o Senhor não opera no meio do fogo estranho. Isso fica uma condição de disputa, porque eu sou isso, eu sou aquilo, o fulano é aquilo, eu deixei de ser aquilo outro. Não, perante o Senhor somos todos iguais, estamos todos no mesmo patamar, porém, responsabilidades, um vai ter mais do que o outro mesmo. Responsabilidades. Nem todo mundo nasceu para ser apóstolo, nem todo mundo nasceu para ser pastor, nem todo mundo nasceu para ser levita. Por isso que a seara é grande, poucos são os ceifeiros. Por quê? Porque tem muita gente querendo ter aquilo que não é o que o Senhor tem para ele. Ao invés de ele perguntar, Senhor, eu estou aqui, eis-me aqui, envia-me, e Deus te enviar para aquilo que Ele separou para você, não, você quer dizer, não, Senhor, eu quero ser pastor, eu quero ser apóstolo, eu quero ser bispo, eu quero ser levita, eu quero ser isso. E às vezes não é isso que Deus tem para a tua vida. Talvez Deus tenha para a tua vida algo muito maior que isso. Talvez Deus tenha para a tua vida situações e lugares que não tem para mim, que não vai me levar a esses lugares, vai levar você a esses lugares. E a palavra do Senhor, amados irmãos, ela é muito clara lá em Atos 2,42, quando ela fala da característica da igreja. E uma das características era que eles tinham tudo em comum. Ou seja, se voltarmos um pouco lá no livro de Eclesiastes, nós vamos ver que vaidade, tudo é vaidade. Você não tem que ter essa vaidade de querer ser o melhor do que ninguém. Você tem que ter, amado irmão, é a certeza no teu coração de que você é um adorador. Amém. Quando você tem essa certeza no seu coração, amado irmão, grandes lugares, espaços o Senhor vai te levar. Agora, nós não podemos deixar, amado irmão, que às vezes uma pessoa é levantada, outra não é, uma pessoa faz isso na igreja, outra não faz. Não significa que a que não faz, não fará. É que tudo tem o seu devido tempo, tudo tem a sua hora. Agora, uma coisa é certa: a responsabilidade de um cargo, ou a responsabilidade
de fazer alguma coisa na casa do Senhor, o Senhor vai dar quem tem essa responsabilidade. Quem não tem, Ele não vai dar, não. Por quê, irmãos? Nós tratamos aqui com o quê? Qual que é o produto da igreja? Vidas. E não dá para colocar qualquer pessoa para tratar com vidas. A pessoa está com a vida toda esculhambada, a casa toda esculhambada, o casamento todo arrebentado, está todo destruído, a pessoa está na lascívia, a pessoa está no erro, está toda avacalhada e quer cuidar de almas. Não dá certo. Não dá certo. Por isso que o nosso testemunho ele é fundamental. Acredito que o segundo passo para que nós possamos ganhar almas, porque o primeiro passo é ser submisso ao Senhor. O primeiro passo é honrar o Senhor. O segundo passo, amado irmão, é você ter testemunho. Porque se você não tem testemunho, todas as palavras que você fala vão ser jogadas por terra pelo teu testemunho. Às vezes você vai para a rede social, e faz uma oratória perfeita, prega uma palavra top, mas são só palavras. A unção passou longe de você. São só palavras. E eu não vou dizer que são palavras ao vento, porque a palavra do Senhor, onde ela vai, ela não volta vazia. Não é por você, é por quem a palavra é pregada. Não é ter a oratória perfeita, falar bonito, ler sem erro, sem gaguejar, sem nada. Não é sobre isso. É sobre quem te enviou. Não é sobre viver uma vida mentirosa, ou seja, uma vida em que dentro da igreja eu estou tranquilo, mas quando eu chego lá no mundo, meu testemunho joga tudo aquilo que eu falo ou prego no lixo. Quando eu digo que não é sobre mim, mas é sobre quem me enviou, e por incrível que pareça, eu estou parafraseando aqui o culto de mulheres, vai ver, né? Parece que é esse o tema, né? Tal. Eu nem me tocou isso no meu coração, mas veio a palavra aqui, então acredito que é uma confirmação. Então assim, eu creio que se nós colocarmos no nosso coração que nós devemos ser cartas vivas, como diz o apóstolo Paulo, cartas vivas que serão espalhadas por aí através da nossa voz, através do nosso corpo, através dos lugares que fomos, e quando as pessoas olharem para nós, elas vão ler que nós somos embaixadores de Cristo nessa terra. Nós começaremos a ganhar as almas que estão perdidas aí fora. Hoje em dia tem sido muito difícil ganhar uma alma. Por quê? Porque nós estamos vendo mais escândalos, nós estamos vendo coisas envolvendo líderes, coisas envolvendo membros, situações que a pessoa que é a liderança prefere não corrigir, prefere deixar, não, deixa isso aí, porque é o fulano, não vou mexer com ele não, porque ele tem 10 irmãos da família dele que é da igreja, e não sei mais o que, e vai deixando isso acontecer. Ou seja, o mundo vai entrando dentro da igreja, e quem é líder da igreja, quem está ali colocado pelo Senhor, simplesmente tapa os olhos, porque o fulano dá tanto de dízimo, o ciclano canta na igreja, o bertano prega, o ciclano fala, não, vamos deixar quieto. Nós não podemos fazer isso, porque enquanto nós estivermos fazendo isso, ao invés de termos o Espírito Santo dentro da igreja, nós teremos a presença do diabo aqui dentro. Enquanto nós fizermos isso, passarmos a mão, passarmos pano para o erro dos irmãos, passarmos pano para aquele que está errado, não o corrigir, nós estaremos deixando o diabo levar a vida dele para o inferno. E obviamente também estaremos caminhando a passos largos para lá, porque a palavra do Senhor fala que aquele a quem muito é dado, muito será cobrado. Ou seja, se nós conhecemos a palavra de Deus, nós temos que seguir o que a palavra do Senhor fala, e não ficar desvirtuando daqui, desvirtuando dali, porque não vou por aqui, porque por aqui é mais fácil. Não, a porta é estreita, irmãos. A porta é estreita. O caminho não é lisinho igual um asfalto, não.
tem pedras de tropeço no meio do caminho. A palavra do Senhor fala que os escândalos são inevitáveis, mas ai daquele por quem vem o escândalo. Ai daquele que fizer um dos meus pequeninos tropeçar. E nessa noite, essa mulher aqui que a palavra de Deus fala, ela em momento algum, ela estava dizendo algo que ia contra a moral de Paulo e Silas, que ia contra o que eles pregavam. Mas ela dizia, que a palavra diz que ela dizia assim, ó: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Aquele espírito maligno que habitava naquela mulher estava falando alguma mentira aqui? Sim ou não? Não. O diabo é o pai da mentira, não é? Mas ele é enganador. E quem engana, muitas das vezes vai usar de uma meia verdade para te enganar. O estelionatário, ele te promete uma porção de coisas, só que quando você vai perceber, você caiu no conto do vigário. Quando você vai perceber, você já está no laço. O laço, meu irmão, ele está à sua frente. Ele não está atrás de você, ele está à sua frente. Por isso nós devemos vigiar, porque se nós não vigiamos, nós pisamos no laço. Presta atenção numa situação aqui, ó. A palavra do Senhor diz que ela estava há muitos dias andando atrás de Paulo e Silas. Há muitos dias. Porém, Paulo, ele ficou indignado. Agora eu faço uma pergunta para você. Se você estiver andando na rua e tiver uma pessoa que toda hora que você encontra com ela está falando: esse aí serve o Deus Altíssimo, e ele fala o caminho da salvação, qual será a sua? Porque eu conheço pessoas que, se alguém falar isso para ele vai inchar igual aqueles baiacu, não, eu sou o cara, eu sou a mulher. Ele vai falar desse jeito, ele vai achar que ele está num patamar, e ela num patamar de santidade maior do que todo mundo. Infelizmente tem pessoas que são assim. A vaidade toma conta dela. Ela subiu num degrau, ela já acha que é o mundo inteiro, ela dominou o mundo inteiro. E isso, meus irmãos, é perigosíssimo demais. Por quê? Porque uma palavra que você fala fora do contexto bíblico torna-se uma heresia. Torna-se uma heresia. E assim nascem as seitas. Por isso, se nós não nos humilharmos debaixo da potente mão de Deus, se nós não nos humilharmos debaixo da mão poderosa do nosso Deus, a nossa carne, ela vai querer insuflar e fazer nós pensar que somos melhores do que os outros. A palavra vai nos dizer que após Paulo expulsar aquele demônio da vida daquela mulher, a população que estava ali, os senhores que ganhavam dinheiro com a adivinhação daquela mulher, pegam Paulo e Silas e os levam para a praça, e ali levam até os guardas e falam para eles: ó, esse pessoal está disseminando uma ideologia aqui, tá disseminando, pregando algo aqui que nós não acreditamos, porque nós somos romanos e tal, e eles, sendo judeus, estão perturbando a nossa cidade. Mas na verdade eles estavam preocupados com o quê? Financeiro. E eles falam que levam eles para a praça e eles são açoitados, e depois são encarcerados, e são encarcerados com os pés na madeira. Vocês já devem ter visto a figura, né? É uma madeira que você colocava os dois pés e prendia com correntes. Então você ficava com os seus dois pés aqui, a madeira aqui, passando por baixo, né? E preso aqui. E eles ficaram ali, açoitados, porque eles foram muito açoitados, apanharam pra caramba, e ficaram ali jogados no cárcere, no fundo das celas. O carcereiro fez questão de colocá-los no fundo das celas. Mas a palavra diz que eles estavam orando e cantando louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão os escutavam.
Ou seja, eles louvavam ao Senhor e pregavam o Evangelho enquanto estavam soltos, mas quando estavam encarcerados, pregavam também o Evangelho ali, cantavam louvores e oravam ao Senhor. E de repente, sobreveio um terremoto naquele lugar que sacudiu os alicerces da prisão, e abriram-se todas as portas, e soltaram-se a cadeia de todos. Ou seja, quem nos justifica é Deus. Aqui, se nós trouxermos para o nosso mundo espiritual, nessa noite um terremoto acontece na tua vida. Nessa noite os alicerces da sua vida são sacudidos, e as prisões que aprisionam a tua alma, elas são arrebentadas, e as cadeias são quebradas pelo poder do nome de Jesus. Hoje é culto de libertação. Nessa noite, se tem alguma coisa na tua vida que ainda está presa ao passado, que ainda está, você se sente preso naquilo, saiba que o Senhor é o Senhor que derruba os alicerces dessa prisão e te arranca de lá. Enquanto você está livre, solto, leve por aí, pregue o Evangelho. Mas se você um dia estiver encarcerado, pregue o Evangelho também. Ore ao Senhor, porque Deus é o Deus que transforma situações e vidas. Esse é o Deus que nós servimos. Pode, nunca se engrandeça pelo elogio que você ganhou. Nunca se engrandeça pelo tapinha nas costas que você levou, porque nem sempre isso vai contradizer, nem sempre isso vai corroborar com verdadeiramente aquilo que você vive. E se você, amado irmão, está vivendo uma situação de dificuldade, lembra de uma coisa: Paulo e Silas, antes de entrar na prisão, eles anunciavam o Evangelho. Antes do açoite, eles anunciavam o Evangelho. Quando eles repreenderam o mal sobre a vida daquela moça, aquela adivinhadora, que eles pediam adivinhação, a população preferia ter o demônio entre eles disfarçado do que uma liberdade em Cristo Jesus. Quantas pessoas que nós conhecemos que preferem ter o demônio em suas vidas a ter a presença do Espírito Santo? Quantas pessoas, irmãos? Quantas pessoas você vai falar de Jesus? Não quero ouvir, não quero saber de Jesus, não. Quantas pessoas? E às vezes eu fico vendo testemunho de pessoas que abandonaram aí o satanismo, abandonaram aí o culto aos demônios. Eu paro para pensar e eu fico imaginando certas coisas, né? Se nós vamos lá nós vamos estudar sobre Sodoma e Gomorra, nós vemos que aquele povo estava enfurnado num pecado tão profundo que chegava como aroma desagradável às narinas de Deus, a ponto de daquela cidade inteira sair apenas 3 pessoas, porque a mulher de Ló virou uma estátua de sal no meio do caminho. 3 pessoas saem dali, Ló e suas 2 filhas, e aquela cidade é destruída. Essa semana, não sei se vocês viram, lá no Rio Grande do Sul, fizeram uma estátua de 5 metros de altura, com peso de 1 tonelada de Lúcifer. Aí, olha que situação. Eu vendo um vídeo de um rapaz da quebrada, não sei de onde que ele é, mas ele estava com uma blusa dessas que esses rapazes de quebrada usam, com capuz, e o cara falava dele, vou usar as palavras que ele usou, gente. Aí, mano, seguinte, nós quer saber quem é que inventou esse negócio de estátua de Lúcifer aí, pô. Nós é de Deus, mano. Nós quer saber quem é, porque nós vai aí, o bagulho vai molhar. Nós quer saber quem é que foi. Irmãos, eu não sei se esse camarada é crente, se não é, mas eu sei de uma coisa: esse camarada teme a Deus. Ele pode ser da quebrada, pode ser sei lá o que ele é, mas ele teme a Deus.
porque ele sabe muito bem quem é Lúcifer. E aí o Ministério Público lá, alguém, não sei se foi a OAB, não sei quem que foi, entrou, o Ministério Público entrou lá e deu uma canetada e proibiu. Mas eu quero dizer uma coisa para você: a questão não é a proibição, a questão é a consciência. A consciência, quando isso aqui fecha, quando a consciência fecha, o tribunal humano fechou. Tivemos não sei quantos mil mortos lá no Rio Grande do Sul, uma enchente lá sem precedentes. Tivemos lá uma situação de calamidade pública que eu tenho uma amiga que mora lá, que ela me falou: as ruas aqui são cemitérios abertos aqui no meio da rua, são caminhões e mais caminhões frigoríficos com gente dentro. Ela falou para mim: o que se passa na televisão não é um terço que está acontecendo aqui. Eu tenho um amigo meu levita que mora lá, e ele falou para mim que lá a entrada do evangelho é dificílima. Agora eu te pergunto: nós somos um país livre, nós somos um país que ainda pode se expressar no nome de Jesus, e um estado que não é tão grande assim traz uma carga negativa daquele jeito para dentro daquele lugar, e aquilo lá reverbera por todo o país. Ou você acha que os sacrifícios feitos ali são só para dentro do Rio Grande do Sul? Não são, irmãos. Mas o que eu quero, aonde eu quero chegar com isso? Eu quero dizer que está faltando autoridade, expressar autoridade no nome de Jesus para repreender e amarrar esses demônios. Por que nós não expressamos a autoridade que o Senhor já nos deu? Eu não vou lá não, porque não vou não, porque não sei o que, tem medo. Sangue de Jesus tem poder, que crente que nós somos. Tem gente que tem medo de ir no cemitério, tem gente que tem medo de não sei o que, tem gente que tem medo de, se tiver um despacho, ele passa do outro lado lá. Que autoridade é essa que você tem? Se eu ver uma situação dessa, em nome de Jesus eu olho e meto o pé, não estou nem aí, ué. Maior é aquele que habita em mim do que aquele que habita no mundo. Se eu tiver medo de enfrentar esse tipo de situação, como que em mim vai se manifestar o que diz lá em Marcos 16: e esses sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, imporão a mão dos enfermos, eles serão curados, pegarão em serpentes e escorpiões, se beber alguma coisa mortífera, nada lhes causará dano. Isso só vai acontecer na vida do crente que verdadeiramente usa da autoridade do nome de Jesus. Para isso a nossa vida tem que ser fechada nas brechas, meus irmãos. Tem que ser fechada nas brechas. É claro, nós temos falhas, nosso pensamento às vezes vira um turbilhão de coisas, a gente não sabe nem para onde ir, sim. Mas Jesus, Ele nos deu autoridade, e Ele é o nosso porto seguro. Pode vir a avalanche que for, se eu não crer que a mão do Senhor vai me proteger, eu vou crer em quem, irmãos? Porque se eu não creio naquilo que Deus faz, tem feito, faz e fará pela minha vida, então eu vou crer em quê? Eu sou simplesmente um homem carnal, eu não sou um homem espiritual. Porque a nossa luta, a palavra diz que ela não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados, potestades, dominadores, agentes espirituais da maldade das regiões celestiais. Eu não vou brigar com o que está na minha frente, irmãos. Não é contra a pessoa que eu vou brigar, não. Não é. Mas é o que está por trás da pessoa que está tentando me atingir. É no mundo espiritual que nós vencemos batalhas, irmãos. É joelho, a maior arma do crente é joelho. É oração, é jejum, é palavra.
Quando o Senhor me fez lembrar de coisas que nós vivíamos lá atrás, não era para eu bater palma, nossa, hoje temos uma igreja estabelecida. Não, é para mostrar, é para o Senhor mostrar para nós de onde Ele nos tirou e aonde Ele nos colocou e na situação que nós estamos hoje. Amém. É para isso que o Senhor me fez lembrar lá de trás, em 2014, quando nós chegamos aqui, para mostrar quantas almas, as almas que nós ganhamos, que nós ajudamos a colocar no caminho correto. Nada disso é vantagem para mim, não, isso foi obra do Espírito Santo. Amém. Eu só fui o agente, a minha esposa só foi a agente, você só é o agente usado pelo Espírito Santo. Por você não ganha nada, você não ganha ninguém, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Você só é o agente. Coloque-se no seu lugar. E quando você orar, fala assim: Senhor, eis-me aqui, seja feita a tua vontade, me usa, Pai. Não fica tentando achar que você é o bam, que você é o bom da oratória, você é isso. Não, meu. Você é pequeno demais diante do Senhor. Perto do poder de Deus nós não somos nada. Agradeça a Deus por você ser filho da adoção. Agradeça ao Espírito Santo por Ele habitar em você. Agradeça ao Espírito Santo por Ele usar você. E saiba de uma coisa: se você renegar o Espírito Santo de usar você, Ele vai levantar outro para usar. Ele vai usar outra pessoa. Não fica achando que Ele vai ficar esperando por você, não. Ah, eu vou daqui 25 anos, só me usa o Espírito Santo. Não fica achando isso, não. O Espírito Santo não vai ficar esperando por você. Sabe por quê? Porque Jesus está voltando. Ele sabe que Jesus está voltando. E quanto a maior quantidade de almas que forem salvas, é alegria aos olhos do Senhor. Às vezes você pensa: ah, mas eu estou velho demais, ou eu estou novo demais, eu estou jovem demais, eu quero curtir a vida, eu quero não sei o que. Meu irmão, você pode fazer o que você quiser. Você pode fazer o que você quiser. Você pode dançar, beber, fazer o que você quiser na sua vida. Você tem que ter ciência de uma coisa: Deus tem um chamado na tua vida. Agora, viver esse chamado não depende de Deus, não. Depende de você. O chamado depende de você viver. O Espírito Santo está aí para te usar. Agora Ele só vai usar se Ele tiver abertura em você para poder usar. Se você deixar Ele usar a tua boca para falar essa palavra aqui. Porque se você, meu irmão, também falar demais, não deixar o Espírito Santo falar, também não adiantou nada. É carne, é carnalidade. Então nós temos que ser pessoas espirituais e não carnais. Pessoas espirituais. Nós já deixamos de ser homens e mulheres naturais. Porque se aceitamos a Cristo como o único Salvador de nossa vida, nós temos que ser pessoas espirituais. E quem é espiritual aprende que a nossa batalha não é aqui. Nossa batalha é no mundo espiritual. É orando, lutando ali no mundo espiritual. O diabo vai tentar inúmeras vezes te ludibriar, como tentou com Paulo e Silas aqui. Você, quantas vezes eu já ouvi isso na rua, irmãos? Quantas vezes? Se eu fosse me deixar meu coração ser ganho por isso, eu estava mais gordo do que eu estou. Estava mais inchado que pão na lavagem. Só que o que os outros aí falam e pensam de mim, entra aqui e sai aqui, ó. E eu não me preocupo com isso, não. Porque a palavra diz que Ele é que sabe os pensamentos que tem a meu respeito, ao respeito de cada um que está aqui. Se eu sair aí, estamos aí, na luta. Mas você acha que eu estou preocupado com o que A e B vai falar de mim? Eu não. Estou não. Isso aí é coisa que eu não posso estar preocupado com isso. Porque se eu fosse preocupar com isso, todo pastor é ladrão, todo pastor engana as ovelhas,
todo pastor está milionário. Eu só ia ouvir isso, e isso ia machucar meu coração. Ah, por que o fulano saiu da igreja? Ah, por que o Bertano saiu? Ah, por que ele saiu porque quis, ué. Não foi enxotado daqui, ué. Só que a palavra de Deus, a palavra do Senhor, ele é como uma espada de dois gumes. Ela corta para um lado e para o outro, irmãos. A espada, a palavra do Senhor, diz que essa palavra aqui é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Só que tem gente que não gosta nem de luz e prefere ficar na escuridão. Aí a culpa é do apóstolo. Se a pessoa resolveu sair pela porta da frente e ir embora, não, é. Só que é o que eu sempre digo aqui na igreja: na casa do Senhor você vai ouvir o que você precisa ouvir. Você não vem aqui para ouvir eu ficar falando que você é bonito, que você é isso, que você é aquilo, não. Você vem aqui para alimentar o teu espírito, para buscar libertação, para ser curado. Você vem aqui para adorar o Senhor. Você vem aqui para prestar um culto de agradecimento a Deus. E ó, eu quero dizer mais, digo mais: Deus, meu filho, não barganha nada com você não. Deus não deve nada para mim nem para você. O preço da nossa compra foi pagado lá na cruz. Foi pago lá na cruz. Jesus nos comprou com o sangue de Jesus. Por isso, dê valor a isso. Amém? Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Essa é a palavra que eu tenho para nós nessa noite. Palavra que o Espírito Santo tocou no meu coração para trazer. E mais uma vez eu digo, né? Nós, cheios do Espírito Santo, nós, presta atenção, cheios do Espírito Santo, quando dobramos o nosso joelho, nós abalamos as estruturas do inferno. Cheios do Espírito Santo, cheios, não é pela metade, não, é cheios, é transbordando e não vazando. Amém? Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Vamos ficar de pé, vamos falar com Deus. Santo é o Senhor dos exércitos.